Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, hoje a igreja celebra a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 53 ao 56, que diz assim: Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra algo muito interessante que nos faz refletir e que nos faz pensar. Primeiro, a atividade de Jesus, né? Jesus que não parava, Jesus que ia de um lugar para o outro, Jesus que tinha atravessado o mar da Galileia, foi para outro lado, né? Atravessou, como diz aqui o Evangelho. Chegaram em Genezaré, amarraram ali a barca. Quando estava descendo da barca, o povo reconheceu Jesus. E Jesus começou a percorrer toda aquela região. Então veja, Jesus não parava. Começou a percorrer toda aquela região. E a reação do povo? Muito interessante, porque diz aqui o Evangelho que levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Ou seja, aonde Jesus estava, as pessoas levavam os doentes. Levavam os doentes e levavam em suas camas, né? E continua nos povoados, cidades e campos, veja os lugares, cidades, povoados e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças. Você para imaginar a cena? Onde Jesus estava e passava, o povo colocava os doentes nas praças. Muitos doentes nas praças. E pediam que Jesus tocasse. E aqui um detalhe, pelo menos na barra de sua veste. Pelo menos na barra de sua veste. Não era nem na mão, no corpo, na barra da veste. Olha só. E todos quantos o tocavam ficavam curados. As pessoas acreditavam que Jesus podia curar os doentes, as doenças, as enfermidades. O tema da cura aqui nesse evangelho, ele é muito forte, né? Inclusive, abro um parênteses aqui porque para chamar atenção para uma coisa, justamente esse detalhe, pediam-lhe para tocar ao menos da barra de sua veste. Isso aqui nos abre um parêntese para nós pensarmos, por exemplo, hoje, nos sacramentais, né? Os sacramentais, como por exemplo, água benta, né? A água benta é um sacramental, né? Os objetos de devoção, né? São sacramentais. Veja, através dos sacramentais, não dos sacramentos. Não estou falando dos sacramentos, estou falando dos sacramentais. Como, por exemplo, a água benta. Deus pode se utilizar dos sacramentais, como aquelas pessoas foram curadas tocando na barra da veste de Jesus, na barra da veste, da roupa de Jesus. Assim também pelos sacramentais. Tem muita gente que não crê, né? Tem muita gente que não acredita, né? No poder que existe, no poder de Deus que existe no sacramental, numa água benta, por exemplo. Quantas pessoas que já testemunharam que foram curadas quando
foram aspergidas ou beberam água benta, por exemplo. Eu estou dando um exemplo só de um sacramental, mas são vários, né? Então, é muito interessante isso, né? É muito interessante. Então, fecho parênteses aqui, mas continuo falando sobre a cura. O evangelho de hoje basicamente fala sobre a cura. É claro que isso nos faz pensar em uma outra coisa muito interessante. A gente percebe aqui no evangelho que muitas pessoas só procuravam Jesus para a cura. Interessante que ainda hoje tem muita gente que fica criticando, né? Criticando quem reza pela cura, criticando que reza pelos doentes, falando mal de quem reza missa pelos doentes, pela cura e libertação. Tem muita gente que não entendeu. É claro que nós não devemos buscar a Deus somente pela cura, não. Mas é interessante que muitas daquelas pessoas que procuravam Jesus era simplesmente por causa dos doentes. Mas me chama a atenção a atitude de Jesus. Por quê? Porque mesmo que muitos ali entre aquela multidão levassem os doentes e procurassem Jesus somente pela cura, Jesus não rejeitava. Porque Jesus sabia que a cura ela não era um ponto de chegada. A cura era um caminho para se chegar à fé. Sim. E quantas vezes ainda hoje isso acontece, meu povo? Hoje em dia a gente vê alguns testemunhos, pessoas que não eram de igreja, pessoas que não tinham fé, e por estarem vivendo um momento difícil, até de enfermidade, que resolveram ir à igreja, que resolveram rezar ou pedir uma oração, e que alcançaram a graça da cura, e a partir daquela cura, elas também foram curadas interiormente e chegaram à fé em Jesus. Quantas pessoas que alcançando uma cura se converteram. Então era por isso que Jesus não rejeitava. Diz aqui o Evangelho, né? Todos quantos o tocavam ficavam curados. Jesus tem o poder de curar. E Jesus quer curar. Claro que ele não quer que você pare na cura, porque pode acontecer também. Quantas pessoas que foram curadas e não pisaram mais na igreja? Quantas pessoas que caíram enfermas? Eu conheço pessoas assim. Quantas pessoas que caíram enfermas e pela sua enfermidade, pelo seu sofrimento diante da enfermidade, procuraram a igreja, mas depois da graça recebida, abandonaram a igreja. Isso faz lembrar aquele episódio dos 10 leprosos, né? Os 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: e os outros 9, onde estão? Não eram 10? Cadê os outros 9? Não voltaram para dar glória a Deus? Então, tem muitos que também não chegam à fé com a cura. Mas repito, Jesus curou a todos. Porque também Jesus sentia compaixão do sofrimento daquele povo. Então não tenhamos medo de rezar pela cura, de pedirmos ao Senhor que cure, de rezarmos não somente por nós, não, rezarmos pelos outros, rezarmos pelas pessoas. Criamos no poder de Deus. Criamos que Jesus pode curar, tem o poder. Criamos que Jesus pode sim hoje realizar milagres na nossa vida. A palavra de Deus nos mostra isso, né? A palavra de Deus nos mostra isso. Mas peçamos também que nós e que outras pessoas, uma vez recebendo a graça, uma vez recebendo a cura, possam também chegar à fé e seguir Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.